Olá! Nossa convidada de hoje é bibliotecária com mestrado e doutorado em literatura. Sua paixão pela escrita veio após um incentivo para participar de um varal literário enquanto estudante. Mas foi na década de 80 que ela lançou sua primeira obra, um romance policial. E nesta estreia já foi premiada. Seus outros livros seguem o mesmo estilo. Prendem o leitor até o fim. São cheios de mistério e criatividade. Cada protagonista, um personagem comum do cotidiano, se envolve numa trama meio sem querer. Se torna detetive para desvendar acontecimentos marcantes. A qualidade de seus trabalhos lhe rendeu uma cadeira na Academia Catarinense de Letras. Eu converso hoje com a escritora Kátia Rebelo. O Mulher em Foco está começando. Não dormi durante o voo. Penso que a aeronave é um não lugar. Plana acima da terra, não tem horário. Pode voltar no tempo, partindo num dia e chegando na véspera. Pensando nisso, imaginei que naquele momento poderia haver um modo de eu descer do avião uma semana antes. Ou então no dia anterior da morte do meu pai. Eu teria amenizado sua dor? Conseguiria evitar o infarto? Esse é o trecho da personagem Laura, após perder seu pai, do último livro publicado, E Se Eu Contar a Verdade, da nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Kátia, tudo bem? Obrigada, Isabela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer você aqui com a gente e contando um pouquinho de cada obra sua, obras especiais cheias de mistério. Mas, Kátia, você não começou fazendo romance policial. Você foi incentivada a fazer poesias. Essas poesias estão guardadas? Você ainda ameaça a ainda fazer alguns rabiscos e escrever poesia hoje em dia? Não, eu comecei escrevendo poesia, mas foi só o surgimento de alguma arte que estava brotando em mim. Então, como eu estava ainda fazendo biblioteconomia na Universidade Federal, eu vi que o professor Alcides Bues estava organizando um varal literário. Aí eu fiquei intrigada, como seria esse varal? Mas, na verdade, a gente precisava pegar uma cartolina imensa, fazer desenhos e escrever o poema. E eu fiz assim, fiz um desenho e escrevi duas poesias para participar desse livro que o Alcides Buz estava organizando. E, para minha surpresa, os dois poemas foram escolhidos para fazer parte dessa antologia. Então, foi assim a minha estreia literária. Mas, como o Alcides já tinha assim percebido, ele disse: Kátia, os teus versos, as tuas poesias, elas transbordam os versos, a tua ideia transborda. Eu acho que tu vais mais para a área do romance, criar personagens, criar um enredo maior, e exatamente o que aconteceu, né? O que Com essa. aconteceu, isso, em 1984, você escreveu A Casa de Praia. Mas foi uma obra que foi publicada um pouco depois, incentivada também a participar de um concurso. E venceu, e a obra foi publicada. O que fala exatamente essa obra Casa de Praia, que ganhou o Prêmio Nacional Virgílio Várzea de Literatura? Sim, A Casa da Praia é um romance policial, porque eu gostava desse mistério. E quando eu soube, o livro já estava pronto, a história estava pronta. Quando eu soube que haveria esse concurso da Fundação Catarinense Cultura, eu quis participar, me inscrever pela chance, né, de ver o livro publicado, né, minha primeira obra. E, para minha sorte, foi escolhido, né, um romance policial, passado assim numa praia, com bastante mistério, porque eu tenho uma linha que eu escrevo, as minhas personagens, elas se veem com a prova de um crime, com a pista de que algo aconteceu,
e elas vão em busca do assassino. Então, não tem aquele detetive assim, pré-fabricado, aquele detetive que chega e tira tudo da manga, não. São personagens de vida comum, né? Que transitam um dia a dia. Então, a Casa da Praia, romance, então policial. E o segundo livro também, não há a menor dúvida, porque o título já fala sobre ele. Homicídio em Dó Maior. A senha é Chopin. Ô, Kátia, a pergunta é: você gosta de música clássica que você colocou tanta emoção nessa obra? Adoro, adoro. E principalmente Chopin, né? Chopin é o meu favorito. Então, tem até um caso curioso para contar sobre essa obra, que quando eu trabalhava na biblioteca do Colégio Coração de Jesus, eles fizeram uma gincana com os alunos. Então, uma das pistas da gincana, os alunos tinham que chegar na biblioteca e dizer para mim: eu prefiro Chopin. Olha que interessante, que bonitinho, né? E aí eles já gostavam da obra, eles já liam, já se interessavam e achavam o máximo chegar ali e encontrar a autora da obra. Estão acostumados com autores só de longe, né? Só em São Paulo, no Rio, mas uma escritora ali na biblioteca, nossa, era maravilhoso. E nessa obra eu misturo teatro, eu misturo música, eu misturo mistério. Então, a personagem principal é adolescente. Então, o livro também vai para essa linha de adolescentes, né? Pré-adolescentes para adolescentes. Você diria então que o seu leitor é o adolescente, é aquele que lê a sua obra, se identifica de alguma forma em vários livros. Foi o que eu pensei. A Casa da Praia e Homicídio em Dó Maior, os dois primeiros romances policiais, eles não se passam em Santa Catarina. E, de repente, a partir da terceira obra, você escreve, já começa a citar Santa Catarina e a região onde você vive, e o nome da terceira obra é Coincidência. Você comentou que, numa entrevista, que muitas pessoas achavam que esse livro tratava da sua vida. Algumas das suas obras eu também pensei da mesma forma, porque você escreve na primeira pessoa. Isso realmente, você recebe esse tipo de comentário? Acontece muito, acontece muito. Principalmente os amigos, quando eles leem o meu livro, eles me veem na pele da personagem. Então, eles acham que eu sou a personagem. Eu já expliquei que não é assim. O autor não está na obra, né? O autor está do lado de fora, mas eles acham, não, Kátia, eras tu ali naquele momento. Não, não é, não era. Mas a partir de coincidência, realmente, que eu comecei a citar Florianópolis. Até o Teatro Álvaro de Carvalho, quem conhece, consegue ver na obra ali o teatro. E o crime acontece exatamente na hora de uma música clássica, né? Eu cito Mendelssohn, e na hora de uma mais forte assim da ópera, acontece o crime ali. E só a personagem percebe isso, e ela começa a receber mensagens ameaçadoras através do jornal. No dia seguinte está lá mensagens ameaçadoras para ela. Então é toda uma trama assim que se passa também no mundo da música clássica. Que bom, né? A música clássica que você gosta tanto, cinema, convívio com amigos, pessoas. E cada livro tem um pouquinho também do autor. Não tem como tirar totalmente, né? O autor se coloca de alguma forma dentro da vida de alguns personagens. Ô, Kátia, depois desse livro veio Em Nome da Arte. Foi um livro de pouca tiragem. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Foi um livro mais artesanal que fizemos já com a editora Papa Livro, né? Eu comecei com Homicídio da Maior, publicando com seu Wilson Mendes, da Papa Livro, e esse livro fizemos uma tiragem pequena, só para os amigos, assim, no dia do lançamento, mas também é passado no colégio, também é passado com teatro, é a variação sobre o mesmo tema, sabe? O autor sempre um tema recorrente ligado ao que eu gosto. Para isso tem a paixão, né? A gente precisa ter paixão pelo que a gente faz.
E se eu gosto de literatura, se eu gosto de música, e se eu gosto de filmes, então é impossível sair de mim mesma na hora que eu crio. Ô, Kátia, como é feita a escolha dos títulos dos seus livros? É difícil, não é fácil, porque se o título não vem no começo da obra, é muito difícil, quando a obra está pronta, a gente imaginar um título. Às vezes nem fica muito bom. Agora, acontece de eu ter a ideia do título e escrever o livro para aquele título. Sabe? Quando Homicídio da Maior. Ah, um título legal, né? Causa impacto. Então, eu vou criar uma história para esse título. Olha, ver como é, às vezes, o caminho é inverso, né? E haja criatividade, né? Ela tem um título que ela quer fazer um livro em cima daquele título escolhido e cria uma história. Qual é o momento do dia que você tem mais criatividade, que as ideias vêm mais na cabeça? Olha, eu prefiro escrever à noite, mas a gente não deixa de pensar no livro, na história durante todo o dia. 24 horas fica na cabeça do escritor. Às vezes, as ideias mais interessantes eu tenho assim nos momentos mais banais. Estou lavando louça, estou secando louça, e aí vem aquela ideia. Aí o que tem que fazer? Anotar. Tá. Se não anota, vai, né? Vai na nuvem. E pode mudar tudo, né? Muitas vezes a gente escreve uma ideia, passa um dia, a gente já está pensando completamente diferente. E para encerrar o nosso primeiro bloco, eu te pergunto como é a escolha do nome dos personagens? São amigos, pessoas que passaram pela tua vida, nomes que você gosta ou não gosta? Porque tem até obra com nome de que gatos têm nomes de realmente de personagens famosos. É outro ponto difícil. Às vezes não é bom citar nome de pessoas conhecidas, não, sabe? Porque as pessoas se veem, acham, nossa, ela se inspirou em mim para criar aquele personagem, e muitas vezes não é verdade, né? Então eu tenho esses livrinhos de nomes que as mães escolhem para os seus bebês, e ali eu procuro, eu pesquiso, eu vejo se o nome se encaixa naquele personagem que eu quero criar, porque é muito importante o nome do personagem, né? Então, é assim o meu processo. Às vezes eu prefiro uns nomes bem diferentes, assim, os nomes que não são tão comuns, né? Nomes tão nada comuns, né, junto com nomes comuns, e assim é a vida. É assim a vida da escritora que coloca tanto realismo, mas misturado com muito mistério. A rotina dos personagens é uma rotina comum. Kátia, depois do intervalo, a gente retorna continuando a conversar sobre os seus romances policiais. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco conversando com a escritora Kátia Rebelo. Falávamos sobre como ela começou a arte da escrita e falamos também sobre alguns livros publicados, né? E agora sobre o quinto livro. Você tem esse livro aí, Olhos de Vidro, Kátia? Tenho sim. Esse livro tem uma história especial, não tem? Tem várias, mas pela capa já começa o show aqui, porque é a Ponte Hercílio Luz, que muita gente vai se identificar ali com o local, né? Então, é um livro também de mistério, é um livro que se passa realmente em Florianópolis, e também lida com escritores, com uma jornalista que quer descobrir um escritor misterioso que existe em Florianópolis. Então, tem toda uma trama ali desses olhos de vidro. Kátia, esse livro, a capa foi feita pelo artista plástico o Cipriano, e é uma capa belíssima. E as capas das tuas obras, como são escolhidas? Na verdade, eu e a editora, a gente conversa, a gente troca ideias. Esse meu próximo livro, que tu vais também falar, que se chama Por Falar em Fantasma, eu usei a foto de um compositor, claro, pouca gente conhece, mas o meu compositor favorito, Franz Liszt.
já mais velho, e eu achei que combinou. Então, sempre há uma conversação entre a editora, o autor. Na verdade, a gente não esquece do leitor, né? O leitor é que precisa ser cativado na hora de escolher o livro, né? Sim, essa história também parece que tem um pouquinho também da autora, que ela acontece dentro de uma biblioteca, é isso? Sim, tem. É uma professora que não consegue trabalhar como professora naquele momento, então ela consegue uma vaga como secretária da diretora do colégio e aproveita a oportunidade. E a bibliotecária decide não. Claro, meus livros sempre acabam na biblioteca, né? A bibliotecária não consegue mais ficar no período da noite nesse colégio, na biblioteca, porque muitas coisas estranhas acontecem. Os livros caem da estante, os livros somem, então a personagem principal vai trabalhar na biblioteca à noite para lidar com esse fantasma que aparece por lá. Isso já aconteceu, Kátia? Já se assustou em bibliotecas? Ou você folheou livros a vida toda, teve vontade de esmiuçar cada folha de papel? Hoje o mundo está tão digital, as pessoas leem os livros em tablets, e eu assisti uma notícia dizendo que em 2021 houve um aumento na venda dos livros em 29% no Brasil. Isso é muito positivo para as pessoas que gostam do cheiro da folha, gostam de guardar e gostam de ter um arquivo assim como esse teu cenário atrás da sua casa, onde você guarda os livros que gosta e guarda os livros que escreve. Como você se sente, como vai ser futuramente a, 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 a passagem, o contato com o papel? Você imagina que o livro não vai mais existir? Eu quero acreditar que o livro vai continuar existindo e vai ter uma vida paralela com essas outras meios eletrônicos, tablet ou que vêm a surgir por aí, porque é sempre um incentivo aos novos leitores. Mas eu ainda gosto de pegar um livro, de folhear, de levar para a cama, sabe? Esse contato com a página, virar a página, saber o que vai acontecer, não tem preço, né? Eu creio que não vai ser substituído. Eu penso que uma vida paralela vai ter futuramente. Qual é a vantagem de ler um livro? Muitas pessoas, como você falou, leem antes de dormir e dormem pensando no que leram. Isso muitas vezes relaxa e os seus livros, mesmo sendo romances policiais, ele tem essa capacidade, ele tem poesia dentro dele. Ele trata de relações humanas, de convívio, do dia a dia, de família. São livros que realmente aconteceu comigo lendo teus livros, que a gente dorme pensando, essa vida desse personagem tem um pouco da minha. É assim mesmo? Para que serve um livro para o leitor? Na verdade, eu espero que quando o leitor pegue meu livro, ele não durma, que ele vá até o final ali, sabe? Não consiga dormir, não consiga largar a Na última página metade. para saber o que vai acontecer em seguida, né? Mas, apesar do mistério, apesar de alguns terem crimes, assassinatos, eu creio que tem essa musicalidade, esse universo todo da simplicidade da escrita. Eu pretendo alcançar esse patamar de que o leitor retorna para mim, né? É isso aí. E depois vamos, ó, sétimo livro, O Silêncio do Olhar. É um livro de 2011. Esse você tem aí? Lógico, né? Tem. Imagina se não. Isso. Romance utilizado como tese de doutorado. Como assim, Kátia? Sim, eu estava fazendo doutorado, orientada pelo professor Lauri Junks, na Universidade Federal, e veio essa ideia de escrever um romance. E ele aceitou, e é claro que nós tínhamos que pesquisar muitos livros, fazer uma grande leitura, e teríamos que fazer uma parte teórica. Então, eu tive a ideia de a gente fazer um acompanhamento, um diário, uma espécie de diário de produção literária, algo que acompanhasse a minha produção. Como é que eu criava os personagens, de onde que eu tirava as ideias, usei até agendas que eu tinha na época, né, da escrita. Então, deu certo, a banca gostou muito, aliás, até foi um desafio, né,
levar esse livro para essa banca ler, tinha o professor Sacchetti, tinha vários doutores na banca, mas deu tudo muito certo, eu usei uma linguagem muito metafórica, cheia de poesia, descrevendo aquela Praia das Gaivotas, os perfumes. Então, foi uma experiência muito interessante esse livro. Esse marcou com certeza. E depois, em 2013, veio mais um, A Realidade e a Ficção. Sim, Esse a está na ordem realidade. aí? Isso. Exato. É, esse trata de uma professora, é isso? Isso, uma professora de literatura que vai trabalhar numa universidade particular, a convite do reitor, que era amigo de infância dela, e ela vai morar numa casinha que tem perto da universidade, onde morou uma antiga professora também, mas a professora morreu. E, a partir de um certo momento, ela começa a receber ligações de uma criança falando com ela como se fosse a outra professora, chamava ela de tia Ondina. Ah, tia Ondina, e ela achou a criança tão meiga que ela teve pena de dizer para a criança que a professora tinha morrido, não morava mais ali, e depois de um tempo ela percebeu que a criança já sabia que a professora tinha morrido, mas que conseguia falar com ela pelo telefone. Mais um mistério, né? Um outro livro, O Admirador Secreto, né? Esse tem os personagens, os alunos querendo aproximar os professores. Esse livro é aquele livro que te prende do começo ao fim. Né? Esse com certeza não vai parar para dormir. É rápido, uma linguagem fácil e gostosa. Depois tem Até que a Morte os Separe. Esse tá aí. Ô, Kátia, quem quiser adquirir algum dos teus livros, como faz? Olha, seria interessante fazer contato com a editora Papa Livro, porque alguns exemplares tem na livraria catarinense, mas alguns não foram distribuídos, né? Então, o mais correto seria fazer contato com a editora Papa Livro, aqui de Florianópolis, que eles têm todos os meus exemplares, né? Esse Admirador Secreto não, porque foi pela editora, por São José, né? Academia São José de Letras, foi um incentivo lá da fundação, e então esses foram poucos exemplares também, mas já foram distribuídos em algumas escolas. Então é assim, o leitor, se tiver curiosidade, ele dá um jeitinho, né? Agora, o livro O Terceiro Ingrediente. Eu vou chamar uma matéria da nossa jornalista Michele Todescato, que vai ler um trecho desse livro. Ler? O Terceiro Ingrediente é um romance policial bastante envolvente. Se você for um leitor curioso como eu, vai devorar logo a leitura para saber o desfecho dessa história que acontece numa cidade pequena do interior e envolve 3 amigas, 2 mortes, uma confeitaria e um padre. Um suspense leve e delicioso, assim como as receitas que estão no livro. É isso mesmo, ao final de cada capítulo é revelado uma receita doce. O Terceiro Ingrediente é o 11º livro de romance policial publicado pela escritora Kátia Rebelo. Pegue uma fatia de bolo e boa leitura! Eu sabia o que deveria escrever naquela folha de papel, e minhas amigas também. Embora eu não conhecesse os segredos de cada uma, satisfez-me terem aceitado a minha proposta. Afinal, tudo se transformaria em cinzas, e a fumaça levaria aos céus o nosso pedido. Caprichamos nas palavras escritas, uma declaração de amor. Os ingredientes da minha receita do bolo? Eu e o rapaz que roubaram meu coração, João Pedro Klaumann. Sendo ele 10 anos mais velho do que eu, a minha existência era simplesmente ignorada. Por que daria importância a uma garota magricela e tão calada feito eu? Naquele ano, ele iniciaria a faculdade de Direito na capital. A minha paixão não era segredo entre as minhas amigas. Talvez por ingenuidade eu a revelara, tanto que tão logo eu preenchi a folha de papel, Eduarda puxou de minha mão e iniciou em voz alta a leitura da minha receita do bolo de amor.
Fantástico, né? Essa mistura do mistério, das amigas e o bolo é realmente inusitado. Gostei muito. E partindo agora, E Se Eu Contar a Verdade, é um livro de 2020. Ele foi publicado assim durante a pandemia, mas ele foi escrito antes, Kátia? Como foi? Foi escrito antes, nem fizemos lançamento por causa da pandemia, então, quando tudo passar, a gente pensa nisso, mas é uma história bem interessante também, com mistério, com pessoas que não são o que aparentam, né? Eu tive bastante prazer em criar isso, e a capa também está maravilhosa, né? Desse leão lá em pele de cordeiro, né? Então, é uma jornalista também, eu acho que é a segunda ou terceira vez já que eu uso uma jornalista como protagonista, a Laura Tavares, como aquele trecho que tu leste no início. É muito interessante. Ela volta para Florianópolis também, mas como o pai morreu e ela sabe que um colégio vizinho perturbou a vida do pai, ela tem essa intenção de se vingar da dona do colégio. Agora, se ela vai levar essa vingança até a que ponto, a gente vai descobrir no final do livro. Tem que ler o livro, né? Como é ser escritora no Brasil ou em Santa Catarina, num país que muitas vezes não incentiva novos leitores? Eu imagino que isso é um trabalho de formiguinha. Dá para sobreviver sendo escritor, Kátia? Não, não dá. Todo escritor tem uma profissão que lhe dá sustento, né? Quase todos são ou professores escritores, ou bibliotecários escritores, ou jornalistas escritores. Eles dizem que é um ofício decorativo porque tratam como um hobby. Na verdade, eu levo como uma profissão, mas porque eu já sou quase aposentada, então eu posso me dedicar, mas não podemos sobreviver escrevendo livro, vendendo livro, isso é impossível, né? Mas é uma arte, né? É algo que dá paixão, que dá muito prazer de escrever. Então, eu acho que o que interessa é esse contato, é escrever, o contato com o leitor, é receber esse retorno do leitor dizendo o que achou da obra. Isso paga qualquer problema que possa haver durante a produção do livro. Algum livro novo saindo para 2022, 2023? Sim, eu penso que quando melhorar essa pandemia, quando a gente volte o contato pessoal com as pessoas, aquele lançamento de livro onde pode convidar os amigos, pode confraternizar com todos, eu vou publicar um crime literário, que também vai ser ligado a muitos livros, essa paixão pelos escritores catarinenses, como agora a minha entrada na Academia Catarinense de Letras no ano passado, agora a minha convivência com mais escritores que eu sempre admirei. Então, tudo isso vai ser ingrediente ali para o meu próximo livro. Realizações, né, Kátia? Fazendo parte da 7ª cadeira da Academia Catarinense de Letras, com vários romances publicados. Você é uma mulher realizada? Muito. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz. As pessoas, às vezes, esperam muito da vida, mas quando a gente espera pouco, tudo que acontece, assim, é uma maravilha, né? Eu sou uma pessoa realizada, feliz. Agora, fazendo parte da Academia Catarinense de Letras, ocupo a cadeira número 7, que foi algo assim que eu lutei bastante para chegar lá. Então, é um momento assim de realização, né? E ver o livro publicado, e ver as pessoas comentando sobre o livro, estar aqui participando desse programa, tudo é muito interessante, é tudo muito acrescenta, né? Que acrescenta a vida da gente. Recebendo realmente, né, colhendo os frutos de uma vida de trabalho e dedicação à escrita. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer e parabéns pelas tuas obras. E nós ficamos por aqui. Esperamos você na próxima entrevista. Até já.